Evangelho de Lucas, capítulo 5, e versículo 1, diz a palavra de Deus. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei as redes. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Até aqui. A igreja pode sentar em nome de Jesus. Lucas capítulo 5 registra mais um dos muitos milagres que Jesus realizou, que Jesus operou. E, sem sombra de dúvidas, a vida de Jesus, o ministério de Jesus em especial, ele foi marcado por milagres. A fama de Jesus cresceu, se expandiu, muito especialmente por causa dos milagres que Jesus fez, pelos sinais que Jesus operava. O que muitas vezes não se percebe é que cada sinal, cada milagre tem um porquê, tem um objetivo. Aí você vai me dizer: pastor, é óbvio, é aliviar o sofrimento de pessoas, é socorrer pessoas. Sim, isso é verdade. Esse é o principal propósito, o propósito imediato dos milagres que Jesus realizava. Porém, com cada milagre que Jesus fazia, com cada milagre que Jesus operava, Jesus trazia uma lição. Jesus ensinava algo de importante. E essa verdade não deve ficar reclusa ao texto bíblico. Essa verdade não é exclusiva dos personagens que receberam essas dádivas de Deus. João, no seu evangelho, ele diz que aquilo que foi escrito, aquilo que foi registrado para edificar a nossa fé. Então, aquilo que era objetivo de Jesus para aqueles que foram beneficiados pelos milagres dele, deve servir para alcançar a nós também. As lições que Jesus ensinava através dos milagres devem nos ensinar também. E eu posso assegurar a cada um de vocês que as lições dos milagres são muito mais poderosas, são muito mais benéficas e bem mais necessárias do que o próprio milagre em si. Porque se Jesus ressuscitou pessoas, essas pessoas morreram de novo. Se Jesus curou pessoas, essas pessoas adoeceram de novo. Se Jesus expulsou demônios e pessoas, os demônios podem perfeitamente ter retornado à vida daquelas pessoas. Mas as lições que Jesus ensinou às pessoas, por mais que elas, em algum momento da vida, deixaram de lado, deixaram de cumprir, deixaram de obedecer, essas lições ficaram guardadas e gravadas nos seus corações. Então a principal marca, o principal benefício do milagre, não é o milagre em si, mas as lições que esses milagres nos trazem. Nesse texto a Bíblia Sagrada diz que Jesus estava ensinando a palavra. E estava no lugar que era muito comum a ele, muito normal, no lugar que ele estava acostumado a ensinar e a pregar. Ali às margens do lago de Genezaré, ou mar da Galileia. E enquanto Jesus está naquele ambiente, a Bíblia Sagrada diz que as multidões começam a apertar Jesus com um objetivo.
O objetivo das multidões em apertar Jesus, em se aproximar de Jesus, em ficar perto de Jesus, é porque eles queriam ouvir a palavra. Então multidões iam até Jesus, multidões se aproximavam de Jesus, multidões apertavam Jesus com um objetivo: eles queriam ouvir a palavra. Que saudade da época em que as pessoas iam à igreja com vontade de ouvir a palavra. Que saudade da época em que as pessoas tinham fome e sede da palavra de Deus. Hoje, muitas vezes, as pessoas nem sequer têm vontade de ir à igreja. E muitos dos que querem ir à igreja, nunca podemos generalizar, vão com outros propósitos, com outros objetivos. O objetivo principal e a finalidade não é ouvir a palavra de Deus. Mas eu posso muito bem pensar, imaginar essas pessoas ouvindo o que Jesus falava, entendendo que não havia microfone na época, entendendo que próximo ao mar da Galileia, você sabe, uma área costeira, marítima, é uma área que venta muito. Então, um lugar onde venta muito, é muito fácil da voz, do som se dissipar. Então Jesus poderia estar falando, Jesus poderia estar ensinando, e o vento poderia estar levando a voz de Jesus, e não ir de encontro àquelas pessoas. Mas aquilo que Jesus estava falando era tão precioso, tão importante, que aquelas pessoas começam a se aproximar, essas pessoas começam a se aglomerar, talvez uma empurrando a outra, apertando a outra, para ficar mais perto de Jesus. Por quê? Porque eles queriam ouvir a palavra, porque eles queriam ouvir os ensinamentos, porque eles queriam ouvir a mensagem. Será que a mensagem, será que a palavra, será que o ensinamento ainda move corações, ainda arrebata vidas, ainda conquista mentes? Ou será que a palavra é cansativa, é enfadonha, é chata para você? Aquelas pessoas queriam ouvir a palavra, aquelas pessoas ansiavam por ouvir a palavra, aquelas pessoas entendiam o preciosismo da palavra, a riqueza que havia na palavra. E cada palavra que é direcionada por Jesus é preciosa, é fonte de vida, é fonte de riqueza para você. Portanto, abra os seus ouvidos para ouvir a sua voz, e converta o seu coração para querer ouvir a sua voz, para dar atenção à sua voz. A mensagem é tão importante que diversas vezes na palavra de Deus ele diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Não apenas em Apocalipse, mas o próprio Jesus muitas vezes disse isso: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Se você tem ouvidos espirituais, abra os seus ouvidos para ouvir a palavra de Deus, que você aprenda a amar a palavra de Deus, que você aprenda a se alimentar da palavra de Deus. Palavras de Jesus: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. Aquelas pessoas entendiam perfeitamente o quão preciosa é a palavra de Deus, o valor que tem a palavra de Deus. Será que nós compreendemos dessa mesma forma? Será que nós entendemos dessa mesma forma? Será que nós valorizamos a palavra da mesma forma? Será que existe alguma diferença daquela geração para a nossa geração? Será que a diferença estava na vida social, na vida econômica, na vida política? Em que consistia a diferença daquela geração, daquela sociedade para a nossa? Será que naqueles dias eles viviam tempos mais ruins do que os nossos? Será que eles viviam dificuldades piores do que as nossas? Não, eles viviam dificuldades diferentes das nossas. A diferença não está no tempo, a diferença não está na época, a diferença não está na classe social, a diferença não está no grau de escolaridade, a diferença não está no poder aquisitivo, a diferença está nas pessoas. Jesus
No Sermão do Monte ele disse: bem-aventurados são os pobres de espírito. E quando Jesus diz isso, Jesus não está enaltecendo as pessoas que frequentemente caem. Jesus está falando das pessoas que reconhecem a sua necessidade, porque quem reconhece a sua necessidade busca satisfazê-la. Das pessoas que reconhecem a sua fome, porque as pessoas que reconhecem a sua fome procuram alimentar-se. A diferença principal daquela geração para a nossa é essa, que eles reconheciam a sua necessidade e nós não. Eles reconheciam a sua fome e nós não. Eles não estavam saciados, mas nós parece que estamos. Mas estamos saciados de quê? O que nos sacia? Aquelas pessoas queriam a palavra. Elas queriam ouvir Jesus. Elas queriam ser alimentadas por Jesus. E Jesus, vendo que as pessoas se aproximam, parece que vê Jesus afastando de costas e chegando até a beira da água. E as pessoas se aproximam porque querem ouvir Jesus. Jesus olha em volta e Jesus vê 2 barcos. E quando Jesus vê aqueles 2 barcos, Jesus escolhe um dos barcos para usá-lo como seu púlpito, para dali pregar. O que Jesus vê em volta quando ele olha aquela multidão sedenta pela palavra de Deus? A única coisa que Jesus vê são 2 barcos. O que é que Jesus tem à sua disposição? São 2 barcos. E o que é que Jesus usa? Exatamente um dos barcos. Ou seja, Jesus usa aquilo que está à sua vista, aquilo que está ao seu alcance, aquilo que está ao alcance das suas mãos. Jesus usa o que está próximo. Ele não está falando de barcos, ele está falando de você. Ele usa aquele que ele pode enxergar. Ele usa aquele que está perto dele. Ele usa aquele que está à disposição dele. Será que você consegue ser um barco para ser usado por ele? Ele quer te usar. E ele quer te usar para quê? Para que a partir de você o reino seja pregado. Para que a partir de você a palavra de Deus seja pregada, a palavra seja anunciada. Jesus usa aquilo que a sua visão alcança. E naturalmente você entende perfeitamente que eu estou falando de Jesus, homem. Talvez você diga: pastor, ele me vê onde quer que eu esteja. Você é inteligente, você está entendendo o que eu estou dizendo. Apresente-se e ele te usará. Esconda-se, afaste-se, distancie-se, e você cairá no esquecimento. E você enferrujará. E você se tornará inútil. Jesus está na beira do mar, pregando para uma multidão. Sobe no barco, e a partir do barco ele começa a pregar. O ambiente é um ambiente aberto. A situação é uma situação de adversidade, não para aqueles necessariamente que foram até Jesus, mas para aqueles que estavam pescando e tiveram uma pescaria frustrada. E eu percebo que Jesus, ele usa qualquer situação e qualquer circunstância para anunciar o reino de Deus. Qualquer lugar, qualquer ambiente, qualquer situação era favorável a Jesus realizar um culto, era favorável a Jesus promover o reino de Deus, a Jesus pregar o reino de Deus. Eu estou dizendo para você que qualquer situação é favorável para que o reino de Deus seja promovido na sua vida, para que o reino de Deus seja promovido através de você. Qualquer situação e qualquer ambiente. Nós muitas vezes queremos selecionar o ambiente, queremos selecionar as pessoas, queremos selecionar as circunstâncias. Não! Jesus aproveitou cada situação, cada circunstância, para que nessas situações e nessas circunstâncias e nesses ambientes ele anunciasse o reino de Deus. Sabe por quê? Porque o reino de Deus está em nós. Jesus disse que o reino de Deus está em nosso coração. Se o reino de Deus está em nosso coração, o ambiente nós estivermos,
as pessoas com quem estivermos convivendo, a situação e as circunstâncias em que estivermos vivendo, as dificuldades que estivermos passando, todas elas são favoráveis à pregação do reino de Deus. Será que você tem se utilizado de todas as situações, de todas as circunstâncias, em todos os ambientes, para promover o reino de Deus? E quando eu estou falando isso para você, eu estou dizendo que para que você promova o reino de Deus, nem sempre será necessário você abrir a sua boca. A sua vida, a sua presença, a sua postura, o seu comportamento será necessário e será suficiente para que o reino de Deus seja pregado, para que o reino de Deus seja anunciado. Aquele que é produtivo, aquele que dá fruto em qualquer situação, em qualquer circunstância e em qualquer ambiente. Jesus está lidando com pessoas que acabaram de retornar do mar, após uma noite inteira de pescaria, homens experientes, que pescaram durante uma noite inteira e não pegaram absolutamente nada. E retornam à terra, retornam à praia, frustrados, fracassados, desanimados. Jesus, Ele trabalha no seu fracasso. Jesus trabalha no seu fracasso. Talvez toda aquela multidão que ali estava não seria abençoada por um milagre, por uma grande lição, se não fosse o fracasso daqueles pescadores. Aquele milagre não seria realizado, não teria sido realizado, se não fosse o fracasso daqueles pescadores. Então Jesus trabalha no seu fracasso. Então quando você fracassa em alguma coisa e você acha que foi destruído, Jesus pega os pedaços, Jesus pega tudo que está destruído, tudo que está desfeito, tudo que está desmontado e trabalha exatamente nisso, e trabalha através disso. Quando está desmontado, Ele pega as peças para remontar tudo de novo. Então o fracasso não é o fim. O fracasso é a oportunidade, é o momento, é a situação, é a circunstância propícia para Jesus começar a trabalhar. Jesus trabalhou através do fracasso daqueles homens. E Jesus transformou o fracasso daqueles homens em um momento de anunciar o reino e de glorificar a Deus. Mas não só isso, de fortalecer a fé daquelas pessoas, e de revelar para aquelas pessoas quem Ele era e o poder que Ele tinha, para revelar àquelas pessoas que nós devemos aprender a depender de Deus. Jesus, ao olhar para aqueles barcos, Jesus tem duas opções. Existia o barco que possivelmente era de João e de Tiago, e existia o barco que possivelmente era de Pedro e de André. Jesus, o texto diz que o barco era de Pedro, e Jesus olha para o barco de Pedro e escolhe o barco de Pedro. Jesus não escolhe barcos aleatórios. Jesus escolhe o barco com um propósito. Jesus, escute isso, guarde isso. Jesus não escolhe barcos aleatórios. Aquilo que Jesus faz tem um propósito, tem um objetivo e tem um endereço. Então, ao olhar para os seus discípulos, Jesus não escolhe pessoas aleatórias para usar. Da mesma forma que Ele não escolheu de forma aleatória o barco, Ele não escolhe pessoas aleatórias para usar. Ele seleciona pessoas. Jesus não seleciona pessoas para salvar.
Para salvar, Ele salva qualquer um que crer. Ele não faz distinção, Ele não faz acepção de pessoas, mas para usar Ele faz. Para usar Ele faz. E Ele não escolhe pessoas de forma aleatória. Ele observa para poder escolher. E eu pergunto a você nessa hora: se Ele estiver observando a sua igreja hoje, para selecionar alguém para começar a usar, será que você seria selecionado? Será que você seria selecionada? Será que você seria escolhido? Será que você seria escolhida? Ele não escolhe de forma aleatória. Ele seleciona pessoas para isso. Quando Jesus, ele entra no barco, Jesus está dizendo para Pedro, para aquele povo, para aqueles pescadores: eu vou entrar onde há frustração, eu vou entrar onde há perdas, eu vou entrar onde há falência, eu vou entrar onde há dor, eu vou entrar onde não há saída. Foi nesse barco que vocês se frustraram? Foi nesse barco que vocês cansaram? Foi nesse barco que vocês sofreram? Foi nesse barco que vocês tiveram prejuízo? É isso que causa dor em vocês? Pois eu vou entrar exatamente nesse lugar, eu vou entrar exatamente nessa situação, eu vou entrar exatamente nessa circunstância. Então Ele tem o poder de transformar o choro em riso, porque Ele vai exatamente onde a causa da dor e do choro está aparecendo. A mensagem que Ele está passando para Pedro e para nós é essa: se há frustração, eu vou entrar. Se há falência, eu vou entrar. Se há perdas, eu vou entrar. Se há dor, eu vou entrar. Se há sofrimento, eu vou entrar. Eu vou agir. Eu vou começar a mostrar para vocês que quando eu entro na situação, há saída. Sempre há uma saída. Essa mensagem é para você. Essa mensagem é sobre você. Essa mensagem é para a sua vida. Então, Jesus entra no barco e diz a Pedro: afasta um pouquinho da praia. Pedro então começa a navegar um pouquinho para distante da praia. Ali Jesus tem um alcance maior daquelas pessoas. Mas Jesus queria ensinar algo para Pedro. E quando Jesus manda Pedro afastar um pouquinho da praia, Jesus está dizendo: há coisas na vida que devem ser afastadas do domínio público. Há coisas que não devem ser tratadas perante a multidão. Há coisas que não competem à multidão. Há coisas que as pessoas não precisam saber. Há coisas na sua vida, Pedro, que são pessoais, particulares. E há coisas que não é o tornar público que vai resolver. Há coisas que não devem se tornar públicas. Há coisas que o público não deve, não precisa saber da sua vida. Às vezes, eu observo os status de alguns crentes, e ao observar os status de alguns crentes, eu sei que eles são crentes porque eles são da igreja. Mas se eu não conhecesse, eu diria que essas pessoas são tudo, menos crente. Às vezes são os status agressivos, desabafando, atacando pessoas, lançando indiretas para pessoas. E eu não falo nada, eu só observo, eu só olho.
E fico pensando, será que essas pessoas pensam na opinião pública sobre aquilo que elas estão postando? Seja muito sincero. Diante das indiretinhas que você posta, diante das ofensas que você posta, diante das acusações que você posta, que opinião as pessoas terão de você? Aí depois as pessoas vêm, todo mundo fala mal da igreja. É claro, o motivo é você. Por que as pessoas falam mal da igreja? Por que você acha? Os responsáveis por as pessoas falarem mal da igreja somos nós, porque nós não nos comportamos como crentes. Então, antes de postar alguma coisa, antes de postar uma indiretinha para alguém, um desabafo, pense que através disso ali você pode estar afastando pessoas de Jesus. E pense, Jesus vai te cobrar cada alma. Jesus vai te cobrar por isso. Vou te dar um conselho. Quando você não tem o que falar, fica calado. Se você não tem o que postar, fica quieto. Se você não está bem, o meu conselho é, não posta nada. Porque há uma possibilidade muito grande de você postar besteira, de você ofender pessoas. E ainda digo mais, às vezes você posta uma coisa, e às vezes você não tem exatamente um objetivo com relação a uma pessoa, mas uma pessoa pode estar passando por uma situação parecida. E aí quando a pessoa vê você postar aquilo, a pessoa vai dizer, o irmão fulano, a irmã fulana postou isso para mim, porque eu estou passando por isso. Por que o irmão fez isso? Por que a irmã fez isso? Conversar comigo ninguém conversa, orar por mim ninguém ora, me aconselhar ninguém aconselha, mas fica postando essas indiretas. E você não fez para a pessoa, só que você deu à pessoa a liberdade para entender que foi. Tenha responsabilidade naquilo que você posta, porque às vezes você está atirando no alvo e está acertando em outro. Muito cuidado. Se você não está bem, não poste nada. Você não é criança. Sabe a quem eu comparo? As pessoas ficam postando indiretinha nas redes sociais. É criança. É criança. Pessoa imatura. Vai resolver seus problemas postando na internet. E mal sabia você que você está criando mais problema para você. Lá e cá e lá. Às vezes eu vejo um crente postar coisa de pastor. Porque pastor isso, pastor aquilo, pastor aquilo. Você já parou para pensar que quando você coloca uma crítica a um pastor, as pessoas que veem isso podem pensar que você está falando de mim? As pessoas podem pensar, pode até ser que seja também, né? Mas se não é, as pessoas que vão ver você postando uma coisa, falando mal de pastor, vão pensar e vão dizer que você está falando mal de mim. Porque primeiro, se você tem relação com um pastor, a sua relação é comigo, que sou seu pastor. Se tem um pastor em outra igreja que está fazendo algo de errado, não é problema seu. Você não tem nada a ver com isso. Você não sabe o que está acontecendo lá. E às vezes até aquilo que você julga que está errado, você não conhece o contexto. E sempre, para nós analisarmos uma coisa, para nós falarmos de uma coisa, se nos disser respeito, porque se não disser respeito a mim, eu não devo falar nada, eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Mas se nos disser respeito, devemos conhecer a situação. Não é errado julgar, mas Jesus disse em João 7, versículo 24, julgai não segundo a aparência, mas segundo a verdade. E às vezes você está postando coisinhas que você pensou, que você ouviu falar, que alguém sonhou, e você está postando como se fosse uma verdade. E você está atingindo um alvo que você talvez não mirou, mas está atingindo. Você julga o outro, mas você é igual. Às vezes você é até pior do que o outro que você está julgando. Então tenha cuidado. E a outra coisa é que você termina expondo coisas sobre a sua vida que os outros não precisam saber. É o que Jesus está ensinando. Afasta o barco um pouquinho, se distancia um pouquinho da multidão. A multidão não precisa saber de nada, não. Você deve zelar
pela sua intimidade. O mundo não tem nada a ver com a sua vida. O mundo não tem nada a ver com o que acontece com você. Então amadureça, cresça um pouquinho, que você só tem a ganhar com isso. Existem pessoas que sempre acompanham aquilo que eu posto, mas quando eu passo por momentos difíceis, por momentos ruins, por momentos desfavoráveis, eu acho que quem sempre acompanha percebe que eu paro de postar. Porque se for para postar besteira, eu prefiro não postar. Eu não devo postar. Eu fico sem postar. Se não for para eu abençoar uma vida, amaldiçoá-la é que eu não vou. Se não for para eu contribuir com a vida, eu fico quieto. Se não for para ajudar, prejudicar também, eu não vou. Então eu prefiro ficar quieto. Afasta teu barco um pouquinho de entre a multidão. Eu garanto para você que você só vai ter a ganhar com isso. E para de desabafar, para de atacar, para de jogar indireta. Você não está ganhando nada com isso não. Eu posso te garantir. Quando Jesus pega o barco de Pedro, pede para que ele afaste da multidão, e a partir do barco de Pedro, ele começa a ensinar aquela multidão. Jesus está ensinando para Pedro que, a partir daquilo que pertence a Pedro, a partir daquilo que diz respeito a Pedro, é que ele quer ensinar as pessoas. Ele está dizendo: Pedro, a partir da sua vida, eu quero ensinar as pessoas. Ele está dizendo para você: a partir da sua vida, eu quero ensinar as pessoas. Por isso que tudo que você passa, tudo que acontece com você, é instrumento nas mãos dele, para que através disso, ele abençoe vidas. Então entenda, ele está dizendo para você: eu quero usar a sua vida para ensinar as multidões, para trazer o reino de Deus para essas multidões, para promover o reino de Deus, para curar vidas. Eu quero usar a tua vida para isso. Sabe qual é um sinal que demonstra claramente que você está doente? É quando você ouve uma mensagem dessa e você vai receber como crítica e não como ensinamento. Aí eu pergunto: como é que Jesus vai usar a sua vida para abençoar vidas, para promover o reino de Deus, para curar vidas, se você, ao ouvir uma mensagem como essa, ao invés de você receber como um ensinamento, você recebe como uma crítica? Um dos grandes problemas dos crentes é esse. É porque a gente não pode pregar mais a verdade. A gente não pode pregar mais o que tem que ser ensinado, porque se a gente pregar o que tem que ser ensinado para as pessoas, a gente não tem mais o direito de ensinar as pessoas. A gente tem que riscar, por exemplo, Tiago capítulo 3 da Bíblia. A gente não pode mais ser mestre. A gente tem que riscar Efésios capítulo 4 e versículo 11 da Bíblia, que a gente não pode ser mestre mais na igreja. A gente não pode mais ensinar os crentes, porque se a gente começar a ensinar os crentes, a gente está sendo mal educado, a gente está sendo grosso, a gente está dando indireta, a gente está criticando. Ninguém nunca recebe aquilo que você fala como um ensinamento. Ninguém nunca recebe aquilo que você fala como um conselho. É só crítica. Cresce, amadurece. Você nunca vai curar uma vida, sabe por quê? Porque você está doente. Se você recebe aquilo que você está ouvindo hoje, aqui, agora, nesse momento, como uma crítica, é porque você está doente. E Ele está dizendo para você: eu quero usar a sua vida para abençoar outros. Eu quero usar a sua vida para promover o reino. Eu quero usar a sua vida para curar vidas. E eu pergunto: vidas têm sido curadas através da sua vida? O reino de Deus realmente tem sido anunciado através da sua vida? A palavra de Deus está se expandindo por sua causa?
Se a palavra de Deus alcançar o mundo inteiro, você pode dizer: eu contribuí com esse negócio aí. A minha mão está envolvida nesse negócio aí. Eu contribuí, eu fiz a minha parte nesse negócio aí também. Se o local em que nós moramos, todo ele for salvo, a gente sabe que não vai, é utopia. Mas se todas as pessoas do lugar onde nós moramos forem salvas, você pode bater no peito e dizer: eu contribuí com esse negócio aí. Essas pessoas vão para o céu, mas eu fiz a minha parte para que elas fossem também. Você pode? Se você não pode, então você está doente. Quando Jesus diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, Ele está dizendo que cada um de nós é responsável pela evangelização e pela salvação de outrem. E mais uma vez, você não precisa viajar quilômetros e quilômetros para pregar a palavra de Deus. Não é isso que Ele está dizendo. Você prega a palavra de Deus até calado. Aliás, às vezes, especialmente para as pessoas com quem você convive, a forma mais poderosa e mais eficaz que você tem de pregar a palavra de Deus, de pregar o reino, de anunciar o reino, é com a boquinha fechada. Às vezes, para você pregar o evangelho, você tem que fechar mais a boca do que abrir. Porque a tua boca, quando abre, é para tudo, menos para promover o reino. É para tudo, menos para promover a unificação do reino. Então, às vezes, para contribuir com o reino, é melhor você ficar caladinho. Mas aquela palavra, ide por todo mundo e pregar o evangelho, é um chamado à responsabilidade de cada um, para promover o reino. Quer seja falando, quer seja calado, quer seja viajando, quer seja financiando, quer seja ficando no ambiente em que está. Mas é a responsabilidade de cada um de nós, para que nós possamos ganhar almas para Jesus e cumprir o nosso objetivo, cumprir o nosso chamado. E eu continuo perguntando: a sua vida tem sido usada, tem sido instrumento de Deus para salvar vidas? A sua vida tem sido um meio pelo qual o reino de Deus tem sido anunciado? Jesus pega o barco, se afasta, começa a pregar. Depois que Jesus prega, Jesus vira-se para Pedro e diz: Pedro, lança as redes. Quando Jesus diz: Pedro, lança as redes, Jesus está dizendo: a palavra foi pregada, Pedro. O desafio foi feito. Agora é hora da ação. Eu ensinei. Eu mostrei o caminho. Eu promovi o reino. Agora é hora da ação. Mas na hora de agir, Pedro, não sou eu que vou agir, não, é você. É hora de você agir, Pedro. É hora de você fazer a coisa acontecer. É hora de você fazer a sua parte. Então a pregação não começa aqui. A pregação começa quando você sai dessa porta. É lá que começa. Observe que Jesus fez tudo. Jesus pregou, Jesus fez o milagre, mas Jesus não lançou as redes. Quem teve que lançar as redes foi Pedro. O que ele está dizendo para você: não adianta você ouvir a mensagem, não adianta você ouvir a pregação, não adianta você ser instruído, não adianta nada se você não estiver disposto a agir. Nada acontece na vida do ser humano por osmose. Nada acontece na vida do ser humano automaticamente. O que nós conseguimos, o que Ele nos dá, é a visão. Ele nos mostra o caminho. Mas chega a hora que tem que agir. Então, diante daquilo que você está ouvindo hoje, Ele está dizendo para você: ao sair daqui, comece a praticar. Ao sair daqui, comece a agir. Faça a sua parte, faça a coisa acontecer. E de fato a coisa vai acontecer. Do contrário, essa vai ser mais uma mensagem, esse vai ser mais um culto, é apenas mais uma pregação, é apenas mais um sermão que não vai fazer a diferença na vida de ninguém.
E o sermão não faz a diferença na vida das pessoas, não é porque o sermão é frustrado, é porque as pessoas são frustradas. Não é porque o sermão é incapaz, até porque eu creio que a palavra é de Deus. É porque as pessoas precisam de conversão. É porque as pessoas precisam de ter o seu coração amolecido. A palavra está batendo. A pergunta que eu faço é: ela está penetrando no seu coração? Comece a agir. Faça a coisa acontecer. Quando Pedro ouve essa palavra de Jesus, Pedro diz: mestre, nós pescamos a noite inteira, passamos a noite no bar e nada apanhamos, mas segundo a tua palavra nós vamos lançar as redes. Mas porque tu mandas, nós vamos lançar as redes. O que é que Pedro está dizendo? O que é que Pedro está nos ensinando? A palavra de Deus tem que se sobrepor às dores. A palavra de Deus tem que se sobrepor aos nossos medos, aos nossos fracassos, às nossas frustrações, às nossas decepções. A palavra de Deus precisa se sobrepor. A palavra de Deus precisa prevalecer aos seus medos, aos seus limites, às suas decepções, às suas frustrações. A palavra de Deus tem que prevalecer. Só que você, quando se decepciona, tudo perde o sentido. Você, quando se frustra, você para. Você, quando sente medo, não vai. E cadê a palavra se sobrepor? Pedro disse: a nossa realidade é essa, passamos a noite inteira lá, não funcionou, não aconteceu nada. A gente sabia onde tinha que jogar a rede, a gente sabia até o ponto específico do mar que a gente tinha que ir, a gente sabia tudo isso. As redes estavam equilibradas, calibradas, estava tudo no jeito, e não funcionou. Mas se o Senhor está mandando fazer, nós vamos fazer. Se o Senhor está dando ordem, nós vamos obedecer, porque a palavra do Senhor tem que prevalecer. Então que a palavra de Deus prevaleça na sua vida, acima das suas limitações, acima das suas dores, acima dos seus fracassos, acima das suas decepções. Que a palavra de Deus prevaleça e que você permaneça firme como Jó. Que você passe pelas piores adversidades da vida que sejam possíveis e imagináveis na sua vida, mas que você permaneça com a palavra guardada no seu coração. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Que a palavra de Deus prevaleça na sua vida, independentemente da situação que você está passando. Pedro obedece a palavra de Jesus e Pedro lança as suas redes. Quando Pedro lança as suas redes, a Bíblia diz que Pedro pega tanto peixe que ele não pode tirar do mar sozinho. Ou seja, qual é a lição? A lição é que aquilo que você não conseguiu antes, depois da palavra você vai conseguir. Se a palavra realmente fizer sentido para você, se a palavra realmente adentrar a sua vida, se a palavra tiver poder de influência sobre a sua vida, aquilo que você não conseguiu antes, depois da palavra você vai conseguir. Aquilo que você não conseguiu fazer antes da palavra, depois da palavra você vai fazer. Aquilo que você não conseguiu ser até hoje, depois da palavra você vai ser. A mensagem é muito mais profunda do que conquistar coisas. A mensagem é sobre ser, não é sobre ter. E o principal não é conquistar algo, é se tornar algo. Então, se você até hoje não conseguiu ser
aquilo que você deveria ser, aquilo que Deus quer que você seja. Depois da palavra, depois que a palavra entrar na sua vida, depois que a palavra fizer sentido para você, depois que a palavra exercer influência sobre a sua vida, você vai ser. E com o ser, você vai conseguir. Com o ser, você vai ter. Com o ser, você vai fazer. Com o ser, você vai realizar. Depois da palavra. Antes da palavra de Jesus, Pedro é um fracassado. Pedro é um frustrado. Pedro é um derrotado. Pedro é um destruído. Pedro está no prejuízo. Depois da palavra, Pedro é um empresário de sucesso. E mais uma vez, não é sobre ter, é sobre ser. Não é o que Pedro ganhou, é o que Pedro se tornou. Não é o que você vai ganhar, é o que você vai se tornar. A partir do momento que a palavra tiver poder de influência sobre a sua vida. Comece a agir. Comece a esforçar-se. Comece a dedicar-se. E as coisas começarão a acontecer. Você começará a ver resultados. Mas você vive na mesmice. Você vive na mesma vida. Você vive na mesma rotina. Você vive no mesmo cotidiano. E quer que as coisas aconteçam? Não vão. Não vai acontecer. Se você está nas mesmas práticas, você colherá os mesmos resultados. É impressionante como quase todo culto a gente diz exatamente a mesma coisa. E é impressionante como as pessoas não entendem, não percebem, porque a vida não muda. Se a vida não muda, então é porque continuam nas mesmas práticas, continuam fazendo as mesmas coisas, continuam falando as mesmas palavras, continuam se relacionando com as mesmas pessoas, continuam fazendo as mesmas plantações. Naturalmente, obterão as mesmas colheitas. Até quando nós precisaremos ouvir a mesma coisa? Talvez quando você entender essa mensagem, sabe Deus quando? Daqui uma semana, um mês, um ano, 10 anos. Talvez você olhe para trás e diga: quantas vezes eu ouvi essa mensagem e não entendi, não recebi. Se eu tivesse ouvido, ou seja, dado atenção, se eu tivesse entendido, se eu tivesse praticado essa palavra há 10 anos atrás, quando eu ouvi pela primeira vez, a minha vida hoje seria outra. E você vai perceber quanto tempo você perdeu, porque não deu atenção à mensagem. Eu disse há alguns dias e repito aqui. Aliás, eu disse não, eu perguntei: quanto daquilo que você ouve, você pratica? O grande problema nosso é que muito pouco ou quase nada, e em muitos casos nada, do que se ouve se pratica. Ensinados somos, instruídos somos, mas não praticamos aquilo que nos é ensinado. Mas não colocamos na nossa vida diária aquilo que nós aprendemos aqui. E naturalmente, a nossa vida continua exatamente da mesma forma. Pedro obedeceu a Jesus. Pedro lançou as redes. E Pedro obteve resultado. Ou seja, é a palavra de Deus começando a mostrar o poder que ela tem. O poder de transformar situações, circunstâncias, mas acima de tudo, vidas. E começa-se a perceber a transformação, especialmente na vida de Pedro. Porque qual é a primeira coisa que Pedro faz após receber o milagre? Pedro promove a unificação dos pescadores. Pedro foi no barco com Jesus, só eles. Mas, depois que o milagre acontece, Pedro promove a unificação dos pescadores. Convida todos para virem, para desfrutarem do milagre também. Ou seja, se nós fôssemos aplicar ao nosso contexto, Pedro estava promovendo a unificação da igreja. Você percebe quando a palavra começa a dar resultado na vida de uma pessoa, quando essa pessoa começa a trabalhar pela unificação da igreja, para que todos sejam beneficiados pela presença, pela palavra, pelo poder e pelos milagres de Jesus.
quando há individualismo entre o povo de Deus, então a palavra de Deus não está surtindo efeito na vida dessas pessoas. Mas Pedro, a primeira coisa que ele faz é promover a unificação. Convida todos, venham vocês para cá. Vamos arrastar essas redes. Vamos desfrutar desse milagre. E eu pergunto, você tem promovido a unificação no reino de Deus? Ou você tem sido a causa da divisão no reino de Deus? Pedro promove a unificação e observe como Deus nos ensina através dos seus milagres. Mesmo colocando nos dois barcos, o que é que a Bíblia diz? Que os barcos quase iam a pique. Os barcos quase afundavam. Se fosse só no barco de Pedro, o barco teria afundado. Mas Pedro promove a unificação dos pescadores. Pedro promove a unificação da igreja para que o barco não afunde. Você é total responsável para que o barco não afunde. Se você não promover a unificação no reino de Deus, o barco vai afundar. E aí quando se fala sobre a salvação, a salvação do mundo, talvez você não tenha como dizer, a minha mão está nesse negócio aí, eu contribuí com esse negócio aí. Mas quando o barco afundar, talvez a responsabilidade seja inteiramente sua. Ou uma grande parcela da responsabilidade seja sua. Talvez você não possa dizer que contribuiu com a salvação de pessoas, mas talvez você possa dizer sim, com direito, que você contribuiu com o afundamento do barco, com a perda de vidas. Promova a unificação no reino de Deus, tal qual Pedro fez, e o barco não vai afundar. Do contrário, a possibilidade do barco afundar é grande, e você vai assumir a responsabilidade com isso, nisso e por isso. Quando olhamos toda a trajetória do milagre, percebemos muitos fatos importantes, muitos fatos marcantes, coisas que nos trazem lições preciosas. Mas a olhar especificamente para Pedro, que é exatamente o foco da minha análise do texto de hoje, percebe que Jesus usou toda essa cena para mostrar para Pedro quem realmente Pedro era. Tudo isso que acontece aqui, a multidão, a pregação na praia, o barco, a pregação no barco, a ordem para Pedro, o milagre dos peixes, da pesca maravilhosa, tudo isso Jesus se utiliza com um objetivo, para mostrar para Pedro quem Pedro era. Então acredite, eu disse anteriormente que Jesus não escolhe barcos aleatórios, e eu refaço a minha fala dizendo que Jesus não fala com pessoas aleatórias. Jesus fez tudo isso para falar com Pedro, para mostrar para Pedro quem ele era. E toda essa mensagem aqui foi para mostrar para você quem você é. Foi para colocar um espelho diante de você e mostrar para você a sua realidade. E diante dessa mensagem, e diante desse ensinamento, quais lições você consegue tirar? De que forma você começa a se enxergar à luz e ao reflexo dessa mensagem? Jesus lançou esse desafio para Pedro. E você sabe qual foi a resposta de Pedro para Jesus? Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Quando Pedro volta do mar pela manhã, a Bíblia não nos esconde o temperamento de Pedro, que era um homem rude, um homem grosso. Então, quando a Bíblia diz que Pedro voltou, e quando eu entendo que Jesus usa tudo isso para ensinar a Pedro, eu imagino que Pedro, talvez frustrado pela pescaria ruim, Pedro xingou, Pedro reclamou,
Pedro amaldiçoou. Pedro colocou a culpa nos outros. Assim de Pedro, só colocando a culpa nos outros. Talvez Pedro blasfemou contra Deus. Na realidade, a culpa de tudo aquilo era dele. Então, às vezes, nós estamos xingando por as coisas que dão errado, mas a culpa é nossa. Nós estamos reclamando pelas coisas que deram errado, mas a culpa é nossa. Nós estamos amaldiçoando pessoas pelas coisas que estão acontecendo, mas a culpa é nossa. Nós estamos colocando nos outros a culpa, mas a culpa é nossa. Aí aquela história, a culpa é minha, eu coloco ela onde eu quiser. Eu coloco ela em quem eu quiser, mas a responsabilidade nunca vai deixar de ser sua. Você pode responsabilizar os outros, mas na realidade, a culpa é sua. Então por isso Jesus está expondo Pedro. Jesus está mostrando para Pedro: Pedro, você pode ter xingado, murmurado, reclamado, amaldiçoado, colocado a culpa nos outros, blasfemado contra Deus. E tem muitos Pedros entre nós que tem todos esses tipos de comportamentos aqui. Jesus está dizendo: mas na realidade, Pedro, a culpa é tua. Foi você que fez. Você é responsável por absolutamente tudo que está acontecendo na sua vida. E diante desse ensinamento de Jesus, Pedro diz: afasta-se de mim, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. E eu espero que, ao ouvir essa mensagem, tal qual Pedro, você também reconheça quem você é. Pedro disse: eu sou um homem pecador. Que você reconheça também a sua realidade e faça exatamente o que ele fez, reconhecendo e consertando. E aí sim, a obra de Deus será completa na sua vida. Reconheça quem você é, enxergue-se na palavra, e a obra de Deus será completa na sua vida. A obra não seria completa por ele pregar a multidão. A obra não seria completa por ele entrar no barco. A obra não seria completa por ele multiplicar os peixes. A obra só foi completa quando Pedro entendeu quem ele era. E se você sair daqui cônscio de quem você é, Jesus atingiu o seu objetivo.